Você sabia que muitos cristãos acreditam que Deus tem raiva deles o tempo inteiro? E que nunca eles poderão fazer nada, por mais que eles façam, Deus nunca vai estar satisfeito com eles? A maioria das vezes, esse sentimento, essa sensação é causada por fatores vindo da própria vida da pessoa. Né? Às vezes um relacionamento abusivo, um tratamento abusivo por seus pais. Então ela acredita, que se meu pai se meu pai humano me trata mal, imagina como pensa, o que pensa de mim meu pai celestial. Outras vezes são situações, esse pensamento vem da situação econômica, da situação financeira, da situação de saúde que aquela pessoa vive. E aí, por ela estar passando por uma situação complicada, ela acha que está sendo punida por Deus de alguma forma. Outra razão disso acontecer é que algumas igrejas, com o objetivo de protegerem os seus membros contra situações ruins, contra determinados pecados, acabam passando uma imagem de Deus como um Deus forte, determinante, um Deus opressor, né? E as pessoas ficam criando uma sensação de medo, de terror dos membros com relação a Deus. Não importa qual seja o motivo, não importa por que você pense assim, ou por que algumas outras pessoas pensam assim, é importante nós sabermos que nós servimos a um Deus amoroso, um Deus de paz, um Deus de infinita bondade, de longanimidade. O que é isso? Um Deus que se demora a irar-se. Né? Ele é longânime, ele se demora a irar. E que, como um pai amoroso, assim como qualquer pai não deseja que seu filho passe por problemas, da mesma forma, Deus não deseja que os seus filhos passem por dificuldade. Essa forma de pensar de muitas pessoas, de muitos cristãos, faz com que elas pensem duas coisas. Primeiro, Deus jamais vai me aceitar como eu sou. Deus não me ama porque eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa às vezes teimosa, ou eu sou uma pessoa assim, ou assada. Então Deus nunca vai me aceitar como eu sou. E a segunda forma de pensar é que, por mais que você faça, você nunca vai estar à altura de Deus. Você nunca vai conseguir fazer com que as suas atitudes despertem em Deus um amor por você. Porque você é pequeno demais diante dele. Então vamos falar de um assunto de cada vez. Primeiro, Deus nunca vai me aceitar como eu sou. Você sabia que a Bíblia ela é repleta de exemplos positivos e negativos? Exemplos de pessoas que eram muito boas, né, amantes de Deus, adoradores fiéis de Deus, e de pessoas que eram muito ruins, né, muito más, muito depravadas, que tinham atitudes erradas. A Bíblia tem exemplo de pessoas que eram servos de Deus, pecaram profundamente, né, depois se arrependeram e continuaram a servindo a Deus porque foram perdoados. O apóstolo Paulo é um exemplo de pessoa que antes de conhecer a Deus, né, antes de conhecer a Cristo, ele era um perseguidor das pessoas que serviam a Deus. Mas um dia ele teve um encontro com Cristo e Cristo perguntou: Paulo, por que me persegues? O que eu te fiz? E isso mudou completamente a perspectiva, o ângulo de visão de Paulo sobre Jesus. E ele passou a ser o exemplo de fé que nós conhecemos hoje. Então, na verdade, o que nós podemos entender daí é que Deus ele não tem, ele não é contra o seu estilo de ser. O que ele não aprova são as coisas que você pode estar fazendo, as atitudes que você pode estar tendo. Assim como ele não aprovou a situação de Davi, quando se apaixonou pela mulher de um dos seus capitães, né? Manteve relações com essa mulher e botou o marido dela na frente de batalha para poder morrer e ele poder ficar com ela.
Quer dizer, olha que situação, que atitude, mesmo sendo conhecedor da palavra, né, sendo um servo de Deus, olha a atitude que ele teve. Mas ele depois teve consciência disso, né, pediu perdão a Deus, foi punido e se reconciliou com Deus. E hoje nós sabemos a história dele. A mesma coisa acontecendo com Paulo e diversos outros exemplos que nós temos dentro da história bíblica. Então o que nós temos que ter em mente é o seguinte: não importa o tipo de pessoa que nós somos, importa as atitudes que nós temos em relação àquilo que Deus espera de nós. Um outro exemplo interessante, uma outra forma de pensar, foi aquela segunda que eu coloquei, foi que muitas vezes a gente acha que por mais que façamos, nós não seremos merecedores do amor de Deus. Porque nós somos imperfeitos, nós somos falíveis. Meus irmãos, Deus sabe disso. Deus sabe que nós somos imperfeitos, tanto que nos deu o seu Filho para que ele pudesse nos remir do pecado. Deus não espera que nós o sirvamos em perfeição. Deus espera que nós o sirvamos em espírito e verdade. Que dentro de nós o nosso amor, a nossa devoção seja verdadeira. Por isso ele nos deu o Espírito Santo, uma força poderosa para moldar nosso coração, transformar o nosso coração, modificar as nossas atitudes para que nós pudéssemos servir a Ele da maneira correta. Mas Ele sabe que jamais serviremos Ele com perfeição. Então Ele não espera isso de nós. Uma vez Jesus estava pregando no monte e as pessoas perguntaram, a multidão perguntou para ele: Senhor, o que Deus espera de nós? O que nós devemos fazer para que Deus entenda que nós o adoramos? E aí ele citou lá o livro de João, capítulo 6, versículo 29, né? O que é descrito lá. Jesus disse assim: Deus espera que vocês adorem, que vocês sirvam, que vocês respeitem aquele que ele enviou, que era ele próprio. Se nós servirmos e adorarmos a Jesus Cristo, se nós respeitarmos a Ele, o sacrifício que Ele fez por nós, consequentemente nós vamos estar fazendo as coisas corretas que Deus deseja que cada um de nós façamos. Então, irmãos, é importante que a gente perceba que o que Deus requer de nós não é uma perfeição na nossa vida. Né? Que nós temos um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de sabedoria, um Deus que conhece a cada um dos seus filhos, um Deus que sabe olhar dentro de nosso coração e sabe até onde cada um de nós podemos ir. Agora, não adianta querermos enganar a Deus. Não adianta acharmos que porque vamos à igreja de vez em quando, aos finais de semana, nós estamos adorando a Deus. Né? Estamos fazendo a vontade dele. Jesus deixou para nós 2 mandamentos: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se nós seguirmos esses 2 mandamentos, nós estamos seguindo todos os outros. Porque se amarmos a Deus acima de todas as coisas, estaremos fazendo aquilo que Ele deseja de nós. E se nós amarmos ao nosso próximo, estaremos tratando Ele como gostaríamos de ser tratados. Então, essa é a grande lição que nós devemos tirar. Esse é o pensamento que nós devemos ter. E não achar que Deus vai nos deixar de amar, ou vai deixar de nos querer, ou vai achar que somos muito pequenos para o amor dele, porque ele tem consciência do que somos. E mesmo sabendo que somos tão pequenos, nos deu o seu Filho como condição de salvação. Essa era a mensagem que eu queria deixar para você hoje. Eu espero que tenha te ajudado, tenha te servido de alguma forma. Tá? E eu vou ficar muito feliz se isso acontecer. Se você conhecer alguma pessoa, alguém que essa mensagem sirva como encorajamento ou possa ajudá-lo de qualquer maneira, mande para ele. Eu sou o pastor Rodney Moraes, da Igreja Liberdade Religiosa, e foi um grande prazer estar com você nesse momento.